De volta do intervalo, vamos dar continuidade. E agora a gente vai para números inteiros, que é o conjunto Z, tá certo? O que são os números inteiros? Opa, eu esbarrei. São todos os naturais, mais os inteiros negativos. Então, vão ser menos infinito até mais infinito, enumeradamente, número inteiro. Se tiver o asterisco, não entra o zero. Tá certo? Agora, tem uma coisa que o pessoal escreve, que às vezes eu vejo, e vocês leem da seguinte maneira. Quando você vê Z+, ou Z-, o que você enxerga quando você vê Z+ e Z-? Como é que você lê isso? Inteiros positivos. É o que você tem o impulso de ler, só que está errado. Isso daqui não é inteiro positivo. Esse conjunto é o conjunto dos inteiros não negativos, porque entra o zero. Você não pode falar que é inteiro positivo, porque o zero está aqui dentro. Como é que você chama, então, o inteiro positivo? Se tiver um asterisco aqui, ó. Aí é inteiro positivo. Se tiver o asterisco aqui, ó, é que é inteiro negativo. Então, tomar cuidado com essas nomenclaturas importantes, porque isso pega vocês. O Z+ é chamado, então, de inteiros não negativos. E o Z-, inteiros não positivos. Tá certo? Se tiver o asterisco, que eu excluo o zero, aí sim são inteiros positivos e inteiros negativos. Ok? Valor absoluto tem a ver com distância. Valor absoluto é a distância do número até a origem. Por isso que a gente fala que o valor absoluto nunca é negativo. Ele é sempre positivo porque ele representa a distância. Tá vendo aqui, ó? Módulo de um n. Então, quando eu escrevo módulo de 3... ou módulo de -3, vai dar 3, que é um número positivo. O módulo é sempre positivo porque ele significa distância. Eu estou dizendo qual é a distância do número 3 até o zero, que é 3. Qual é a distância do número -3 até o zero. Tá certo? Então, eu vou definir para vocês agora módulo de um número. Se eu tenho módulo de x, eu não sei quem é x, vai ser o próprio x se x for maior ou igual a zero. E vai ser o x com sinal contrário se o x for um número menor do que zero. Ou seja, se o x for um número negativo. Tá certo? Que é, transformando em números, olha só, módulo de 2 é igual a 2, porque 2 é um número maior ou igual a zero. Módulo de -2 é igual a -2, que vai dar mais 2, porque -2 é um número menor do que zero. Tá certo? Então, todas as vezes que a gente fala a diferença em módulo, eu quero a diferença positiva. Teve uma questão da Carlos Chagas, de análise combinatória, que queria a diferença entre o primeiro algarismo e o último, era uma centena, diferença positiva, a diferença em módulo, que ele falava na questão. E muita gente agarrou porque não sabia, que significa o quê? Se fosse
3, 5 ou 5, 3, a diferença seria a mesma. Porque vai dar 2. Então, você podia ter 300 e alguma coisa ou 500 e alguma coisa. Tá certo? Muito bem. Aí, pode deixar lá um pouquinho? Tem como aumentar a temperatura um pouquinho? Tá frio, não tá? Ou eu que estou sentindo frio? De manhã, agora à tarde, também na outra sala que eu estava, você é doido, estava assando. E agora fica, hein? No estúdio não conta, né? O estúdio você tem que ir com roupa de vestido bem leve. É um calor insuportável. Pode estar fazendo frio que for. Não, foi na outra sala, acho que é a sala 5. E tem uma outra também que também tá. É a 2? É, acho que é. Eu sei que eu estava nas duas hoje, estava ótimo. Olha só, o que eu acabei de falar para vocês. Beleza! Agora olha só o que eu quero mostrar para vocês. O valor disso daqui é... O que a galera fez? 2 mais 3, 5. Menos 5 com menos 5, menos 2 raiz de 5. Errou. Ah, a Valéria falou que tem que sair positivo, então é mais 2 raiz de 5. Também errou. A resposta correta é 1. E eu adoro essa questão, porque ninguém ia chutar 1. Fica olhando assim, de onde essa mulher tirou 1? Aqui tem 2, aqui tem 3, já deu 5. De onde que ela tira o 1? Aí é que tá. Tem que sair positivo. Então, coloca aí, questão 13, tá? Presta atenção. Dica. Módulo de A menos B. Onde A e B são números positivos. Tá? Vai ser o próprio A menos B. Vai sair do mesmo jeito se o A for maior ou igual a B. E vai sair com sinal invertido se o A for menor do que B. Vamos entender isso que eu escrevi. Se esse número é maior do que esse, quando eu subtrair, fica o quê? Positivo. Não é isso? Se o A é maior do que B, quando eu subtrair, vai ficar positivo. Então, sai do jeito que está. Se o A for menor do que o B, quando eu subtrair, fica negativo. Então, tem que sair com sinal trocado. Que é o mesmo que escrever menos A menos B, que vai dar menos A mais B. Tá vendo? Então, para resolver essa questão, eu vou usar isso. Eu não sei quanto que dá a raiz de 5. Mas eu sei que raiz de 5 é 2, uns quebrado. Porque é maior do que raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, raiz de 5 é maior do que 2. Certo? Então, raiz de 5 é 2, alguma coisa. 2, alguma coisa. 2 menos 2, alguma coisa vai dar uma coisa negativa. 3 menos 2, alguma coisa vai dar uma coisa positiva. Não é isso? Isto é que eu achei fantástico nessa questão. Porque você não enxerga isso. Você olha para aquilo e pensa que aquilo é número. Valéria, mas são números que estão ali. Presta atenção. Tudo bem. Mas o número é um ser. Ele tem um fundo de verdade. Tá certo? Então, olha bem. Olha para ele com olhos críticos. Se isso é uma coisa negativa, tem que sair invertido. Então, tem que sair o contrário. Então, vai ficar
raiz de 5 menos 2. Mas, se é positivo, sai do mesmo jeito que está. Então, vai ficar 3 menos raiz de 5. Mais raiz de 5. Menos raiz de 5, 0. Menos 2 mais 3, resposta 1. Maravilha, não é? Ces Gran Rio ou Fundep? Eu não me lembro. Muito bem, posso passar? Então, alternativa correta, letra D. Números simétricos. Olha, eu coloquei isso daqui por desencargo de consciência, só para vocês se familiarizarem com o linguajar. Simétricos ou opostos são a mesma coisa. Mais 3 menos 3, mais 2 menos 2. Números simétricos são números em que a soma deles é nula. Tá certo? A soma deles é 0. Tá ok? Então, tá aí, ó. Operações com números inteiros é tranquilo, né? Somar, subtrair, multiplicar, isso aí vocês sabem, né? Aí eu peguei essa questão foi uma questão que teve na Caixa Econômica, se eu não me engano. E falava o seguinte, A1 é 2, A2 é 3, AN é igual a AN menos 1, menos AN menos 2. Qual é o 70º termo da sequência de números AN definida acima? Muita gente tentou resolver essa questão usando uma matéria chamada progressão aritmética. Porque como tem A, N, A1, A2, lembra progressão aritmética, mas não é. Tá certo? Vou anotar a sequência aqui do lado, é a questão 14. A1 é 2, A2, 3, AN é dado pela fórmula AN menos 1 menos AN menos 2. Quer dizer que, por exemplo, para calcular o A3, o que eu vou fazer? 3 menos 1, 2, 3 menos 2, 1. Para calcular o A4, eu vou fazer o quê? A3 menos A2. E assim sucessivamente. Cada termo é a diferença entre os seus dois antecessores. Então, vamos calcular o A3 aqui junto comigo. Ó. Vai dar 3 menos 2, 1. O A4, 1 menos 3 menos 2. O A5, menos 2 menos 1 menos 3. O A6, menos 3 mais 2 menos 1. O A7, menos 1 menos 3,
2. O A8, 2 mais 1, 3. Opa! Olha o que está acontecendo aqui, olha. 2, escreve a sequência aqui do lado, ó. 2, 3, 1. Menos 2, menos 3, menos 1. E aí depois vem de novo o quê? 2, 3, 1 e etc. Ou seja, a sequência vai ser 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1. 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1. José nadando. É o José nadando? Porque a sequência vai repetir aqui, ó, de 6 em 6. Então, basta pegar, eu não quero o heptagésimo, basta pegar o 70 e dividir por 6. Vai dar 11 e sobrar 4. Então, vai repetir isso 11 vezes e cair na quarta vez. O quarto número dessa sequência é o menos 2. Portanto, o A70 é igual a menos 2. Alternativa correta, letra D. Prontinho? Não, né? Deu tempo? Então vem pra cá. Olha só. Divisão inteira. Eu sei que é idiota o que eu vou fazer com vocês. Parece idiota, tá? Opa. Vem cá, filhinho. Fica quietinho aí. Parece idiota, mas não é. Tá certo? Eu vou trabalhar com vocês que divisão é dividendo, divisor, quociente e resto. Valéria, mas isso eu sei. Mas caem questões em prova que pegam vocês através desses detalhes. Tá certo? E a minha preocupação é essa. Por quê? A gente pensa que é uma coisa idiota. É igual, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Porcentagem. Muita gente despreza a porcentagem porque no dia a dia vocês calculam isso o tempo todo. Cartão de crédito, conta em banco, né? Juros, desconto, enfim, a gente tem isso o tempo todo. Então, a gente acha que porcentagem é só prestar atenção no que está falando. Você sabe que o índice de acerto de porcentagem é maior do que o índice de acerto... Perdão, o índice de erro em porcentagem é maior do que o índice de erro em função, em logaritmo e em análise combinatória? Estatisticamente, eu recebo dados de 3 instituições quando tem uma prova. O número de erros nesse tipo de questão é muito maior do que em função, logaritmo, análise combinatória, que vocês consideram difícil. Por quê? Acho que vocês consideram a matéria difícil, aí vocês estudam, e a outra que é fácil, vocês não estudam. Então, normalmente, nessas questões, o índice de erro é maior. Tá certo? E, enquanto nas outras, o índice de chute é maior. Só que chutar não implica nada. Quando uma pessoa chuta uma questão, tá certo? Não quer dizer que ela não sabe, nem quer dizer que ela sabe. Eu não posso afirmar que ela não tem domínio sobre aquele conteúdo, porque às vezes ela tem, mas não compreendeu o enunciado. Tá certo? Ou às vezes ela não tem domínio de coisa nenhuma e chutou realmente. Tá certo?
Mas eu não posso tirar essa conclusão. Enquanto nas questões de números, porcentagem, eu sei se a pessoa errou realmente, porque eu coloco a alternativa que você vai errar se você tiver o pensamento errado. Entenderam? Então, olha só. Divisão. Quando eu tenho uma divisão, divisendo, divisor, quociente e resto. Eu sei que divisor vezes quociente mais resto é o dividendo. Numa divisão exata, o resto é zero. Quando eu falo maior resto possível, quer dizer que é 1 a menos que o divisor. Portanto, é D menos 1. Tá certo? Questão de prova. Sejam x e y dois números inteiros positivos. Dividindo-se x por y, o quociente é 5 e o resto é o maior possível. Dividindo-se x pelo dobro de y, o quociente é 2 e o resto é 45. Qual é o valor de x mais y? Faz isso. Olha só. Questão 15, peraí. Questão 15. Dividindo-se x por y, o quociente é 5 e o resto é o maior possível. Então, o resto é y menos 1. Dividindo-se agora x pelo dobro de y, obtém-se quociente 2 e resto 45. O que eu tenho? Que dividendo é divisor vezes quociente mais resto. Então, eu vou ter o quê? X é igual a 5y mais y menos 1. Então, x é 6y menos 1. X é 2 vezes 2, 4y mais 45. Se x é isso e x é isso é um sistema. Basta eu igualar, né? Os dois são x, 6y menos 1 é igual a 4y mais 45. 6 menos 4, 2y. 45 mais 1, 46. Então, y vai ser 46 dividido por 2, 23. Se o y é 23, eu descubro o x. X vai ser o quê? 4 vezes 23, 92 mais 45. Então, x vai dar 137. Na questão, pede o valor de x mais y. 137 mais 23 é igual a 160. Alternativa correta, letra A. Ok? Manda ver, pode copiar.
Muito bem. Já deu? Muito bem, pode voltar. Então, a alternativa correta é letra A, tá aí para vocês. Muito bem. Múltiplo de um número. Olha, no início da aula, eu falei sobre múltiplo natural, no primeiro turno. Então, é 0, múltiplos naturais de 2. 0, 2, 4, 6, 8, etc. Mas, na verdade, o múltiplo de um número ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Por quê? Múltiplo de um número é pegar um número e multiplicar por todos os números inteiros. E eu tenho inteiros positivos ou inteiros negativos. Do mesmo jeito que divisor de um número também pode ser positivo ou negativo. Lembrando para vocês o que foi falado hoje, somente o próprio zero é múltiplo de zero. E zero é múltiplo de todos os números inteiros e números naturais. A gente fala que o zero é um múltiplo universal. Do mesmo jeito que o 1 é divisor universal. Repete, zero é um múltiplo universal. 1 é um divisor universal. Significa que zero é múltiplo de todo e qualquer número, assim como 1 é divisor de todo e qualquer número. Qualquer número é divisível por 1. Ok? Do que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, tá certo? Desta questão. Acabei de falar o divisor, falei. Peraí. Dessa questão que caiu no TRE. Tá certo? Por cargo de técnico judiciário na área administrativa. No caso de vocês, é só técnico administrativo, né? Mas, no fundo, o mesmo cara que tentou esse concurso vai tentar esse aqui também. Pode ter certeza. Tá certo? Olha o que está falando nessa questão. A é 1, 2, 3, 4, 5. B é XY pertencente a A cartesiano A. Tá vendo isso aqui, ó? Tal que 2 divide X menos Y. Não, galera. Esse tracinho, na minha época, era tal que. Na verdade, está errado o tracinho, tá? A simbologia, a gente fala que X tal que Y. O correto é esse. Só que, o que acontece? Vocês leem como X dividido por Y. Aí, para evitar esses erros de linguagem, esses erros de simbologia, a gente faz o tal que. Só que aí, se puser ele inclinado, você ainda continua lendo como X divide Y, né? Dividido por Y. Aí a gente adaptou o tal que. Mas, o tal que também pode ser representado por 2 pontos. E acredite se quiser, a pessoa que fez essa prova desenterrou essa simbologia. Só que ela teve, sabe, a classe, entendeu? A estirpe de te explicar o que estava escrito. B é o subconjunto de pares ordenados x e y pertencentes a A cartesiano A, tais que x menos y é múltiplo de 2. Então, aqui ele explicou, tá certo? Ele teve a educação de te explicar, a gentileza de te falar o